Essa peça de teatro, no nosso penúltimo culto, a gente apresentou ela. Só que como a maioria dos irmãos não vieram, vai ter alguns irmãos que vieram e vai ter que praticamente a mesma peça, mas a gente mudou algumas coisinhas, tá? Espero que o Espírito Santo possa atuar no coração dos irmãos nessa noite, amém? A peça se chama O Quarto. Normalmente, eu não compartilho os meus sonhos, mas eu gostaria de falar sobre o que mexeu muito comigo. Naquele estado entre estar acordada e estar sonhando, me encontrei em um quarto. Não havia nada que chamasse a minha atenção, exceto por uma prateleira coberta de arquivos e caixas com fichas. Elas eram como aquelas de biblioteca, que listam os livros por autor ou assunto em ordem alfabética. Mas esses arquivos, que iam do chão ao teto e pareciam não ter fim em cada lado, tinham cabeçalhos muito diferentes. Ao me aproximar da parede de arquivos, o primeiro a me chamar a atenção foi um intitulado Garotos de Quem Eu Gostei. Eu o abri e comecei a passar o olho nas fichas. Rapidamente eu fechei a caixa, chocada pelo fato de reconhecer os nomes que estavam escritos em cada ficha. E então, sem ninguém me contar, eu soube exatamente onde estava. Este quarto sem vida, com seus pequenos arquivos, era um sistema de catalogação da minha vida. Aqui estavam anotadas as ações de cada momento meu, grande ou pequeno, com um detalhe que minha memória não poderia igualar. Fui tomada por uma sensação de admiração e curiosidade, acompanhada de horror, quando comecei a abrir arquivos aleatoriamente e explorar os seus conteúdos. Alguns me trouxeram alegrias e agradáveis memórias, outros uma sensação de vergonha e arrependimento tão intensa que até olhava por cima do ombro para ver se havia alguém observando. Um arquivo chamado Amigos estava ao lado de um marcado Amigos a quem traí. Comigo, lá. Comigo, só chama. Aí vamos agora, como que é? Que hora mais ou menos? Eu vou lá em casa, vou me arrumar, passar um perfume, né? Não, demorou então. Mas obrigado por chamar. É nóis. Demorou? Tô feliz que você vai. Vamos junto, né? É Vamos nóis. junto. Boa. Por que você chamou ele? Quarteto. E quarteto só se fosse eu, quarteto. Eu não participo disso. Ó, Jesus dele, eu vou andar com ele, nem que só. Vai achar que a gente tá roubando só.
Os títulos variavam de mundano até os mais esquisitos. Livros que eu li, mentiras que contei, conforto que ofereci, piadas de que eu ri. Alguns eram até hilariantes na sua exatidão. Coisas que gritei contra os meus irmãos, de outros eu não pude rir. Coisas que fiz movida pela raiva, coisas que murmurei contra os meus pais. A gente já vai trabalhar, você vai ficar com seu irmão, já trouxe a roupa, deixa a comida pronta, não esquece de dar banho nele, tá bom? Ontem, meu filho. Hoje tá aqui, ó. Por que não? Por que não? Vamos sair com o namorado hoje. Não, você não pode sair. Você vai ter que ficar com ele que a gente vai trabalhar. E você vai ficar assim, porque eu estou mandando. Obedeça sua mãe. Você não é meu irmão, você é branco. Eu sempre ficava surpresa pelo conteúdo. Frequentemente, havia muitos mais fichas do que eu esperava. Algumas vezes, havia menos do que eu desejava. Fui esmagada pelo volume completo de vida que havia vivido. Haveria a possibilidade de eu ter tido tempo, nos meus 20 anos, de escrever cada uma dessas milhares, possivelmente milhões de fichas? Mas cada ficha confirmava esta verdade. Cada uma delas estava escrita com a minha própria caligrafia. Cada uma assinada com a minha assinatura. Quando eu abri o arquivo chamado Canções que Ouvi, eu me dei conta de que os arquivos cresciam em profundidade para caber o seu conteúdo. As fichas estavam guardadas bem apertadas e ainda assim, ao final de 2 ou 3 metros, ainda não tinha chegado ao fundo da gaveta. Eu a fechei, envergonhada. Nem tanto pela qualidade de música, mas pela enorme quantidade de tempo que eu sabia que aquele arquivo representava. Quando cheguei a um arquivo chamado Pensamentos Impuros, senti um frio correr pelo meu corpo. Abri o arquivo apenas uns 2 centímetros, sem querer testar o seu tamanho. Arrepiei com o conteúdo detalhado. Me senti mal só de pensar que em algum momento como aquele tinha sido registrado. De repente senti uma raiva quase animal. O pensamento dominava a minha mente. Não mais ninguém poderá ver essas fichas, eu tenho que destruir esse quarto. Com uma fúria insana, puxei o arquivo para fora. O seu tamanho não importava agora. Eu tinha que esvaziá-lo e queimar as fichas. Mas ao pegar o arquivo numa ponta e batê-lo no chão, eu não consegui deslocar nenhuma ficha. Fiquei desesperada e tirei a ficha apenas para descobrir que ele era forte como um aço. E não deu para rasgar. Derrotada e absolutamente desamparada, guardei o arquivo no seu lugar. Apoiando a testa contra a prateleira, soltei um longo suspiro. E então eu ouvi. O título dizia: Pessoas a quem compartilhei o Evangelho. O puxador estava mais brilhante que aqueles ao seu redor, mais novo, quase sem uso. Eu puxei a gaveta e saiu na minha mão uma pequena caixa de no máximo 8 centímetros de comprimento. Eu podia contar as fichas em uma mão. E então vieram as lágrimas. Comecei a chorar, os soluços eram tão profundos e a dor começava no estômago e sacudia toda. Caí de joelhos e chorei, gritei sem constrangimento por causa da esmagadora vergonha de tudo aquilo. As fileiras de gaveta dos arquivos giravam e meus olhos cheios de lágrimas. Ninguém jamais deveria saber deste quarto. Eu devia trancá-lo e esconder a chave. Mas então, ao limpar as lágrimas, eu ouvi: Não! Por favor, ele não nesse lugar, qualquer um menos Jesus. Eu assistia sem poder fazer nada, enquanto ele começava a abrir os arquivos e ler as fichas. Eu não aguentava ver sua reação, e nos momentos em que consegui olhar na sua face, eu vi uma tristeza mais profunda que a minha. Parecia que ele intuitivamente ia para as piores caixas. Por que ele tinha que ler cada uma delas? Finalmente ele se virou e me olhou lá do outro lado do quarto.
Ele olhou para mim cheio de compaixão nos olhos, mas essa era uma compaixão que não me deixou irada. Abaixei a cabeça, cobri o meu rosto com as mãos e comecei a chorar de novo. Ele aproximou e colocou seu braço em volta de mim. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas não disse uma palavra, apenas chorou comigo. Depois, ele se levantou e voltou para a parede de arquivos. Começando em uma ponta do quarto, ele tirou um arquivo e de um em um começou a assinar o seu nome em cima do meu. E em cada cartão, Não! eu gritei, correndo em sua direção. Tudo que conseguia dizer foi não, não, não. Isso não! Enquanto tirava a ficha de sua mão, o nome dele não deveria estar nas fichas, mas lá estava ele, escrito em vermelho tão rico, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu, estava escrito com seu sangue. Ele delicadamente puxou a ficha de volta. Ele sorriu um sorriso triste e continuou a assinar as fichas. Acho que jamais compreenderei como ele fez tão rápido, mas no próximo instante parecia que ele fechava o último arquivo e voltava para o meu lado. Ele colocou a sua mão no meu ombro e disse: Está consumado. Me levantei e ele me guiou para fora do quarto. Não havia tranca, ainda havia muitas fichas a serem preenchidas.